que agora foi. Vocês estão vendo a tela já, gente? Já, né? Sim. Ah, então tá bom, obrigado. Bom, então vamos lá. Vou ficar meio de cara virado aqui, porque quando vocês escreverem alguma coisa, tá do lado de cá, tá, gente? Por isso que eu viro o rosto assim, mas a gente vai. Deixa eu só trocar isso aqui para diminuir um pouco essa situação aqui. Acho que agora melhor. E agora melhorou. Não fico tão de lado assim que dá para ver o texto que vocês escreverem aqui no chat. Abre o chat também. Pronto. Então, gente, vamos lá começar. Nós estamos no segundo encontro de metodologias, né, científica e tecnológica. Lembrando que nós somos só tem 3 encontros, né? E fazer esse encontro virtual para mim é emblemático porque chega a ser um desafio, tá? Mas bora lá. Então, na primeira aula, né, vocês começaram a levantar. Peraí, tem mais gente entrando aqui. Começaram a fazer os levantamentos, né? E peraí, tem mais gente entrando ainda. E aí o que acontece? E a gente começou a fazer um trabalho de pesquisa, né? Vocês pegaram um artigo, ó, vocês pegaram um problema e começaram a desenvolver ele. Então, nessa aula agora, a gente vai dar continuidade, porque a ideia é que vocês escrevam, né, um projeto de inovação como entrega final dessa disciplina, tá? Então, lembrando que isso ele é avaliado. Então, bora lá. Então, a gente começou, agora que a gente vai entrar mais dentro das hipóteses, então eu vejo um problema e tem que fazer a verificação dessa hipótese. Então, aqui a gente vai planejar essa situação, que é esse planejamento, né? Que a gente vai compreender aí essa formulação da hipótese e a escolha do método e também a aplicação de técnicas de pesquisa. E o que vai acontecer? Eu quero que vocês façam. A gente vai fazer, se estivesse lá ao vivo, né, dentro da sala de aula, a gente já ia fazer as entrevistas, assim, pequenas entrevistas para vocês enxergarem como que a gente faz o trabalho, né, dos dados, né, que a gente vai coletando. Mas não se preocupa não que a gente dá um jeito aqui e vai fazer isso acontecer de qualquer forma. Então, a gente precisa, o objetivo, então, é desenvolver habilidade na formulação de um projeto de pesquisa que tem a ver com inovação, por causa de atender as demandas da indústria. Então, eu falo para vocês assim, se vocês fossem, né, desenvolver uma pesquisa sobre o impacto da automação no mercado de trabalho, quais seriam os primeiros passos? Alguém pode colocar aqui no chat ou falar, né, abrir o microfone aí e a gente fazer um diálogo. Então, se fosse desenvolver uma pesquisa, né, sobre o impacto da automação no mercado de trabalho, qual é o primeiro passo de todos? Primeiro. Alguém sabe dizer? Boa noite, professor. Boa noite. No caso, seria levantar a demanda? Levantar a demanda. Todos concordam? Alguém discorda? Alguém quer complementar? Tem alguma coisa antes da demanda? Só o Rafael que falou até agora. Eu faria também uma pesquisa de campo para ver pessoas, conversaria com pessoas. Mas aí você vai conversar com as pessoas com o objetivo de quê, ô Vitória? De entender como que a automação impactou no trabalho dela ali. Entendi. Então, primeiro, você quer conversar com as pessoas, o Rafael ia ver demanda, e o que mais? O Rafael, essa demanda seria por quê? Só para você me justifica só o porquê, só para eu entender.
A demanda é da atividade no trabalho, né? O que facilitou para estar desenvolvendo o processo, tá melhorando o processo, tendo uma melhoria. Ah, então tem mais ou menos a ver com o que a Vitória está falando, então, né? Você ia analisar essa demanda, mas você ia ver isso com as pessoas. Sim, também. Ah, entendi. Aí o Gustavo colocou aqui, ó, busca de solução de problemas e otimização de processos. Né? Alguém mais quer complementar? Ó, professor, ainda tem a questão, né, que essa pesquisa, ela vai ajudar aí muito, né, a entender como que é o processo hoje da indústria 4.0. Sim. Mas aí, e aí, qual que seria o primeiro passo, então, Hernani? É o primeiro passo, né, é a gente entender as aplicabilidades, né, ou seja, os pilares da indústria 4.0. Então, eu tenho que entender os pilares da indústria para depois enxergar com quem eu vou falar para a gente entender sobre o impacto. Isso, É isso? exatamente. Ótimo. Até Então, você porque se... hoje tem indústria Ah, que ela nem sequer sabe como que vai aplicar, né, é, a chamada 4.0. Ela não consegue. isso. Ela não entende, né? Se ela não entende, é mais complicado ainda. Você tem toda razão. Bom, o que eu quero falar isso para você é o seguinte: vocês separaram que para a gente desenvolver aquela pesquisa, por exemplo, a Bárbara falou assim, falar com as pessoas, né? O Rafael também comentou sobre isso. Ou seja, quando eu falo com as pessoas, já estou fazendo uma pesquisa, né? Antes dessa pesquisa, tem que ter um preparo dessa pesquisa. E no caso aí o Hernani entrou e falou assim: não, então eu tenho que entender qual é o conceito, né? O teórico ali para a gente saber o que perguntar para as pessoas. Porque numa pesquisa dessa, quando você vai uma vez, vai dois, volta várias vezes ali, essa pesquisa ela está mal planejada. E isso é um problema dentro de uma pesquisa, dentro da metodologia de um processo, né? Então, quanto mais você volta a pegar informação, mais retrabalho, porque cada vez gera novos dados e essa análise leva um tempo. Então, a gente precisa compreender que a gente tem que ter um pensamento crítico sobre o que é que vai ser pesquisado para que as nossas decisões metodológicas sejam assertivas. Né? Então, e a gente consegue entender o que é necessário, a ordem dessa necessidade. Então, por exemplo, surge de uma dor, né? Vou falar para vocês o meu caso real. Então, eu sou professor e eu comecei a enxergar essa situação do aluno não tirar o celular da mão para nada. Né? Então, ele fica com o aparelho mesmo ali, ó, assim, ó, com o aparelho, assim, ó. Ele assiste a aula assim, ó. E aí isso começou a me intrigar, por quê? Porque eu preciso que ele esteja liberto para que ele consiga raciocinar de outras formas. E no momento que você tira o celular, a primeira coisa que eu olhei foi o rosto. E o rosto muda completamente. Quando eu surgi com a caixa, né, a caixa lá do desespero para os alunos, falando, deixa eu mostrar a caixa para vocês. Eu nunca mostrei, né? Tá aqui a caixa. É essa aqui, ó. Ela é grande, ó. Ó, caixa do desespero, ó. E aqui tem uma coisa, né? Coloque seu celular aqui antes de começar a aula. Então, eu colocava nessa caixa, eu não coloco a mão, né? Porque fica aberta, eles colocam o celular, aí eu tampo e começo a dar aula. Essa caixa, ela habilitou. Espera, deixa eu só pegar aqui para não bater. Né? Ih, quase caiu. Essa caixa, quando eu comecei a usar a caixa com os alunos do ensino médio, eu comecei a enxergar as dores deles, assim, de tirar o celular e colocar no lugar onde eles não tinham acesso. E dali eu comecei a enxergar que tinha um problema. Então eu comecei a, né, enxergar isso e comecei a pesquisar sobre. Virou a base da minha pesquisa do meu doutorado que eu estou desenvolvendo. E quando eu comecei a dialogar, que eu falo assim, tira o celular,
Ah, não pode, porque meu pai, minha mãe vai me ligar, que eu tenho que mandar mensagem. Eu falei assim, mas 8 horas da manhã, vocês não têm que mandar mensagem para ninguém. A sua mãe sabe que você está na escola. E nisso eu comecei a falar assim, não, então tem um problema ali com família. Né? E aí foi que eu comecei a pesquisar. Aí, quando surgiu a possibilidade de realmente fazer a entrevista, eu já tinha analisado os dados do que é hoje a geração Z, alfa. Aí eu analisei o que é o novo ensino médio que pede para que a gente tenha, ela tem uma coisa lá que chama cidadania, identidade, cidadania digital, leitura digital, letramento digital, um cidadão digital, tem uma coisa de colocar eles no mundo digital. E aí vem uma lei que tira o celular. Então eu falei, nossa, aí chegou, né? Para mim foi o estupim para falar, é isso que eu preciso pesquisar. Então eu fui pesquisar na base, na teoria, para começar a fazer as entrevistas, para pensar nas entrevistas. Por quê? Porque eu só tenho uma única oportunidade de chegar nos alunos e eu tinha que também interessar os pais dos alunos. Então, quando liberou, a primeira coisa que eu fiz foi um forms para entender quais são os dispositivos e quantidade de horas, se ele sabe que é saudável ou não. Depois veio as entrevistas. Então, eu primeiro me preparei teoricamente. Quando a gente vai falar de inovação de algo dentro da indústria, eu preciso compreender o que já está posto, como foi posto, para que eu possa enxergar. Olha, a gente precisa mudar por causa disso, disso, disso. Vamos pesquisar se é possível? Vamos pensar como será? E fazer a pesquisa de campo, né? Então a gente tem essa situação. E quando eu começo a pensar na dor, naturalmente eu já começo a entender uma possível solução, que a gente aí vai falar de tomada de decisão, né? E aí, quando essa possível solução, a gente começa a falar de hipótese. Mas antes de chegar nisso, a gente precisa entender que como eu estava falando assim, toda pesquisa precisa passar por um planejamento. Então, esse pensar antes de agir estabelece objetivos, dá o tempo da gente pensar nas estratégias, porque para organizar o pensamento, por isso que essa fase é toda documentada. Eu vou falar de inovação, eu preciso entender o agora, o impacto futuro, como que se deu o agora, e aí tudo essa organização deixa muito claro o caminho que eu vou trilhar e os meus objetivos que eu quero atingir com aquele projeto. Então, a gente precisa, com isso, eu vou saber exatamente qual o percurso, e nesse percurso o que eu vou investir, qual o recurso que eu vou utilizar, né? E aí eu consigo enxergar possíveis soluções. É a segunda fase das possíveis soluções, porque tem que entrar na hipótese da coisa. A gente entra numa pesquisa pensando numa hipótese. Qual que é a hipótese de solução disso aqui? O que seria isso? Isso ou aquilo? Né? Essas perguntas fazem com que a gente tenha uma visão estratégica das coisas para saber, pô, peraí, vamos lá, vamos crescer aqui o olho em cima disso para chegar nesse ponto. E aí o projeto de pesquisa começa a nascer. Então ele é estruturado, né? Então a gente tem o tema, o problema da pesquisa com definição clara como vai ser investigado, o objetivo geral específico, a justificativa e a metodologia. E quando a gente fala tudo isso, o leitor ele consegue ter na mão um documento sabendo o caminho que você vai trilhar. Eu coloco que toda pesquisa precisa de uma pergunta. E eu falo para vocês, essa pergunta, ela te ajuda a balizar, né? Porque ela te põe no foco. Olha, o foco é esse. Responder essa pergunta. Essa pergunta tem a ver com a dor do que você quer pesquisar, a dor do problema que você quer resolver. Né? Então, a gente precisa enxergar essa situação. Né? Deixa eu abrir aqui um documento que eu vou mostrar para vocês. Tem a ver com a minha pesquisa, mas como ela está em fase. Vocês não vão ver nada que é confidencial, porque o confidencial eu não posso mostrar ainda, mas dessa aqui dá para fazer. Peraí, deixa eu só abrir aqui e mostrar para vocês. Disciplinas, cadê? Tinha.
Vamos lá. Acho que tem alguém querendo entrar aqui que não entrou. Bom, deixa eu mostrar para vocês, ó. A pergunta. Então, esse aqui é de um projeto meu, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão enxergando aí, né? Eu coloquei na tela que está sendo projetada. Espero que esteja enxergando. Sim, estamos enxergando. Ótimo. Então, a pergunta é essa aqui, ó. Aí, a pergunta, a inter-relação, qual que é, né? A pergunta começa com qual? Desculpa aqui. Qual é a inter-relação entre as preocupações familiares e as influências das tecnologias digitais e a construção do projeto de vida dos adolescentes? Esses adolescentes são estudantes de terceiro ano do ensino médio. Então, a pergunta me garante um foco. E é por isso que eu falo, eu preciso colocar essa pergunta, porque eu vou lá na pergunta, faço a pergunta para mim mesmo e tenho que tentar responder ela. Então, quando eu falo do tema e a problema de pesquisa, como está aí nos slides para vocês, né, que vocês já têm acesso, a gente precisa deixar bem claro o tema para chegar no problema de pesquisa, para chegar nessa pergunta. Então, por exemplo, o tema eu estou falando de construção do projeto de vida dos adolescentes. Não tem nada a ver com a disciplina projeto de vida, mas ele se projetando para o futuro, né? Isso que eu estou querendo pesquisar. Alguém está com a mão levantada. Pode falar, Fabiano. Boa noite, professor. Eu não estou conseguindo entrar no computador aqui. Eu entrei no celular só para falar isso mesmo. Mas então tá bom. Então tá certo. Depois você só abaixa a mãozinha aqui, porque senão fica lá em cima assim piscando para mim aqui, ó, na telinha aqui. É que eu estou no celular. Ah, tá bom. Não se preocupa, não. Mas se você quiser falar, você pode só abrir o microfone e falar, tá? E aí eu falo para vocês o seguinte, então eu quero entender como que esses alunos, esses adolescentes, pensam no futuro deles. Porque são pessoas extremamente conectadas. E aí eu falo, porque a gente eu tenho 48 anos, eu venho de uma situação no que os pais falavam assim, meu filho tem que ser assim. Então, a ideia da participação familiar é muito forte. Até hoje o governo, né, através lá das diretrizes, a gente também vê essa relação família. E aí, então, por isso que eu falei, então tem a ver o projeto do futuro do filho, como que os pais enxerga a construção desse projeto, sendo que esses filhos não largam o celular. Tá lá, ó. Então eu comecei a enxergar aí o problema. Então eu tenho um problema de pesquisa. Com isso eu fiz essa pergunta. E dessa pergunta começa a sair o objetivo geral e o objetivo específico, né? Então, objetivo geral, investigar as interlocuções e tecnologias digitais do contexto familiar, geração de jovens digitais, a partir de narrativa, olha o objetivo geral, dos responsáveis e dos adolescentes. Eu queria escutar os pais e os filhos. Eu coloquei bem focado dentro daquela pergunta, porque na pergunta eu não quero entender qual é a inter-relação das preocupações familiares e como isso está se influenciando. Então, eu tenho que escutar os pais e os filhos para fazer essa análise. E isso é o objetivo geral. E o objetivo específico é como vai ser o passo a passo. O que eu vou fazer em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Vocês estão vendo aí que sempre começa com o verbo no infinitivo. Realizar, analisar, delimitar, analisar os obstáculos, né, os obstáculos, verificar as relações e descrever as percepções. Se vocês lerem nessa situação, só disso aí você já enxerga um crescente. Realizar um estudo, né, então, o primário, o primeiro de tudo. Analisei o estudo, ou seja, do que já está publicado sobre aquele problema que eu estou pesquisando. Analisei os documentos do governo, entendeu? Delimitei o conceito para enxergar o que é que eu quero exatamente saber sobre aquele assunto. Analisei todos os impasses e tensionamentos que provoca, ou seja, o que é essa coisa geracional, né? Verifiquei as relações do que o governo fala dentro das diretrizes,
tá? E o que os familiares falam e o que os alunos falam, que os adolescentes falam. Fiz essa triangulação e aí eu agora estou nessa descrever as percepções, ou seja, eu já estou no final, na fase final do negócio, tá? Eu já estou falando do impacto e como que esses pais estão enxergando a saída do futuro dos filhos. É muito interessante, porque quando eu coloco isso numa pesquisa, e tudo muito planejado, por exemplo, esse planejamento que vocês estão vendo, hoje eu estava fazendo uma outra verificação, né? Até agora deu já 53 páginas. Olha isso. Eu não estou falando da defesa da minha tese, não. Estou falando ainda de qualificação. Eu estou no projeto da coisa. Deu 53 páginas. Né? Vai chegar uns 70 páginas aí, brincando. Mas por que isso? Porque de tanto detalhe que eu tive que levantar. Porque eu fui pesquisar um comportamento, né, de uma geração e falar com a outra. Na indústria, a gente vai falar assim, o processo, a máquina faz isso. Melhorar a máquina, ela te dá dados mais duros, né? E mais rápidos. Agora, vou pesquisar o operador da máquina. Aí, cuidado. Por quê? Ele é um ser humano, ele não é um robô. Ele precisa de outro tipo de manejo para você extrair os dados. Numa máquina, você vai lá, põe um programa, baixa um relatório de um programa ou analisa o processo da máquina. Ponto. Sistemático. É sistematizado. Com o ser humano, a gente precisa ter uma outra abordagem, porque depende de como ele está no dia, depende do que ele faz, depende do conhecimento nato dele, depende do treinamento dele. Então, esses depende, que eu estou falando aqui, são os obstáculos que vocês vão perceber durante uma pesquisa e um projeto de inovação. Então, quanto mais detalhe, melhor é. Tome muito cuidado com relação a essa situação. Bom, bora lá. E aí eu falo para vocês, como a gente pensa num problema, é lógico que eu começo a pensar numa solução, que é a hipótese, né? Então, essa hipótese são suposições, são proposições que o pesquisador ele já pensa com base olhando lá no problema e fala assim, opa, peraí, se eu pensar dessa forma, eu posso chegar nesse ponto. Com isso, ele vai ter que enxergar o que ele vai ter de teoria para buscar conhecimento prévio, né, para a gente fortalecer a tomada de decisão dele, então ele tem que saber o que ele está falando, né, e aí começa a se orientar para a coleta de dados e análise desses dados. Então, por isso que a gente precisa enxergar que uma hipótese tem que ter direcionamento, né, então aí ajuda a definir o foco da pesquisa, tá, claramente que você vai investigar. A hipótese tem que ser testável, então tem a testabilidade, por quê? Testar teoria, verificar a validade das suposições, porque senão você pode cair no empirismo, ou seja, naquele meio que achismo da coisa. A hipótese tem que mostrar uma organização, ela tem que estar estruturada, até o texto dela mostra um caminho, né? Mostra um foco, mostra de como vai ser acontecer aquilo lá. Isso facilita os dados. O que você vai coletar de dados também facilita na sua análise, e a hipótese tem que dar uma previsão de resultado. Então, ela ajuda a antecipar possíveis resultados. Bom, vamos dar um exemplo bem tosco para vocês enxergarem. Preciso fazer um arroz para janta. Ok? Então, estou lá. Qual que é a hipótese? Vou fazer o arroz. Hipótese. Primeiro, pode sair muito bom. Hipótese 2, pode sair muito ruim. Por quê? Porque eu não sei fazer arroz muito bem. Então, a minha base de conhecimento, eu não sei fazer arroz muito bem, mas eu preciso fazer um arroz. Ele pode sair tanto muito bom ou não muito bom. Esses 50% são suposições. Se sair muito bom, é porque eu vou seguir uma receita. Já que eu não sei fazer muito bem, eu vou seguir uma receita. Ok. Então, primeira coisa, buscar a receita. Já comecei a organizar o meu pensamento. Analisei todos os insumos. Comecei a pôr a mão na massa. E aí, vou enxergar. Se ele sai muito bom, seguir a receita. Se é muito bom. Se não saiu bom e seguindo a receita, aonde que foi o erro? Então, eu consigo fazer os testes e balizar.
e enxergar uma previsão de resultado em relação a situação. Por quê? Tudo isso provoca uma coleta de dados, provoca uma geração de relatório que você consegue analisar mais coisas. Então, quando a gente precisa, já falei para vocês, então tem que ser clara, objetiva e verificável, tá? Não deixe isso passar. Esses 3 pontos tem que estar muito assim visível dentro da hipótese, né? Então, não pode, tem que evitar a ambiguidade, né, como está aí, né? Tem que usar uma linguagem simples ou técnica, se for o caso da onde vai ser aplicado o processo de inovação, né? Peraí, tem mais gente aqui querendo entrar. Onde uma linguagem técnica e simples, dependendo do lugar onde vai ser colocado aquilo em ação, então eu preciso talvez trazer uma complexidade de alguns termos, mas que as pessoas que vão mexer saibam que está lendo, né? Porque os leitores dessa situação têm que compreender, os atores envolvidos, ou seja, os stakeholders ali, eles têm que entender perfeitamente o que você está querendo falar, né? Não vai eu, que não sou da indústria, pegar um projeto da indústria e falar assim, olha, aqui está errado. Não. No meu caso, professor Sidney, eu vou pesquisar para compreender se aquilo realmente é possível ou não. Então, levo tempo com vocês para enxergar essa situação. Na atividade que vocês mostraram para mim, anterior, é mais fácil porque é do meu métier, da minha seara. Eu consigo entender, porque isso eu faço. Então, agora, quando eu estou pedindo uma inovação e vocês trazerem inovação dentro da indústria, aí vou ver. Se é de um processo que eu não conheço, vou demorar mais um pouco. Se é algo que eu conheço, mexer, por exemplo, com capacitação, mexer com pessoas, que aí eu compreendo como é, aí não, é mais fácil a minha análise. É mais claro para mim. Mas eu quero que vocês tragam a linguagem de vocês, que vocês utilizam lá no dia a dia, porque o nosso projeto é entregar um projeto de inovação, né, com a base metodológica científica ali para te dar clareza, embasamento para escrever aquela ideia. Tem que ser objetiva, né? Então, ou seja, ela tem que ser bem específica, tem que ter o aspecto particular do problema, sim, não pode ser generalizada. Então, tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu faça a pergunta antes, porque ela vai te ajudar a monitorar como vocês estão caminhando aí em relação àquela situação. E aí, nesse caso da verificabilidade, vocês têm que ser testados por meio científico, ok. Faça talvez pequenos testes antes, para vocês fazerem anotações e ver possíveis correções, para aí se fazer um teste grande. Por exemplo, tem uma empresa que me contratou e eu estou indo lá para o Rio Grande do Sul, agora em julho, e eles estão fazendo um processo de automação dentro dos leads dele. Né? São 157 mil leads. Tá? E aí a empresa falou assim para mim, Sidney, como que a gente vai testar? Aí eu falei assim, não, vamos testar no microteste. Esse microteste foi 200 de cada região, né? Então a gente pegou 1000 contatos e fizemos o microteste. Pareceu assim, alguns problemas que a gente corrigiu, foi tempo. Aí a gente fez um teste um pouco maior. Aí a gente pegou 1000 contatos de cada região, ou seja, 5.000 contatos, e fizemos um teste um pouco maior. O programa já respondeu melhor. E aí agora, depois da implantação, nós fizemos um teste com 10.000 contatos. Né? Então, ou seja, vocês repararam que eu já estou falando de 16.000 contatos. 1.000 do primeiro, 5.000 do segundo e 10.000 do terceiro. Então, 16.000 já entraram para a base. Quando entrou os 10.000, todos os problemas assim já sanado, apareceu uma coisa muito pequena, e aí agora a gente está subindo os cento e tantos mil que está faltando aí, né? Para completar os 157 mil. Os 141 mil está subindo, né? Isso é muito rápido, na verdade, começou ontem, depois de amanhã, e já vai fazer um teste já gigante, né? E ver o que vai, e vamos ver como que vai se comportar aí a automação da relação. Qual que é o objetivo dessa automação dessa empresa que foi contratado? Experiência do cliente. Então, vocês vão poder atuar nas indústrias em vários tipos de indústria, né?
E eu tô, por exemplo, no meu caso, essa empresa que eu tô falando para vocês é uma empresa de evento focada num segmento específico, né? Então, e ela faz esse evento em vários lugares do Brasil. Só que 2 eventos desses são macros, né? São masters que a gente chama. Esse que acontece em julho agora e depois que acontece em setembro, que é no Nordeste. Um é no Sul, outro é no Nordeste. Mas durante todo o ano a gente tem eventos da empresa que são eventos menores e tem uns micro-eventos também, que aí é por região, por município, por estado. Mas eu falo para vocês, e aí o que acontece? Nessa equipe, eu não sou engenheiro de automação, mas tenho 13 engenheiros de automação que estão do meu lado, falando assim, não, professor, isso aqui não dá para fazer certo. Eles me chamam de professor, né? Não, professor, aqui tem que ser assim. Não, professor, a resposta é essa. Ah, não, eu preciso disso. Ah, então faz assim. Então, e aí eles vão vendo o meu lado leigo de não entender como se automatiza, mas enxergando a experiência do cliente. E aí eu falo para você, imagine se eu fosse engenheiro, eu estaria falando a linguagem deles e estaria sendo mais rápido ainda. Lógico que eles sabem que eu sou professor, eu não sou da área de automação, né, nem de programação, mas eles estão fazendo o trabalho e o negócio está bem legal. A plataforma é americana, mas tem uma empresa no Brasil que representa essa plataforma e ela se tornou a nossa parceira no evento, né? Nesse evento não, desse evento para diante. Então, a gente precisa entender que o aprendizado que a gente vai tendo nesses testes faz com que a gente melhore a nossa habilidade e a nossa competência para enxergar o recurso ou o percurso desse projeto, e assim a gente consegue agir preditivamente, né? Nem preventivamente, é preditivamente. E com isso trazer os resultados esperados mais rápidos possíveis. Tá? Até eu coloquei aqui um exemplo, né? O uso de técnicas de aprendizado de máquina melhora a precisão das previsões de venda na empresa de varejo. Tá? Isso aqui tem a ver com uma experiência minha, né? Lógico, de um cliente que a gente já fez um trabalho um tempo atrás, e foi bem isso aí que aconteceu aqui, porque ele também fez um processo de automação na época e eu ajudei, e desse aí surgiu essa empresa agora, né? Então, indicação da indicação agora. Bom, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês, agora individualmente, a gente tem um tempo, vocês vão pegar e eu quero que vocês já comecem a pesquisar. Aqui a gente vai fazer um processo na aula, tá? Mas eu quero que vocês comecem a pesquisar já pensando no seu projeto final, tá? Então vamos fazer um pequeno teste aqui. Pense num problema, tá? E desse problema vocês vão criar né, a gente vai construir uma hipótese. Então, vocês vão pesquisar uma situação problema, né, um problema, e vão formular uma hipótese que pode ser testável, verificável, e vão me falar como, tá? Agora são 7h25, eu vou ligar o reloginho aqui, e eu vou dar 20 minutos para que vocês façam essa atividade, ok? Então, bora lá? Deixa eu pegar o cronômetro aqui, que agora já... Professor, Oi! esse problema eu posso ter vivenciado ele já? Pode, pode. Mas aí tem que ser ligado diretamente à automação, ou não precisa? Na verdade, a ideia é que você entregue um processo de inovação. O projeto final é de inovação. É que você está fazendo engenharia de automação e controle, mas o projeto que eu estou pedindo, no final da disciplina, é um projeto de inovação. Tá? E como que eu vou saber se ele é um projeto de inovação? Porque hoje em dia dificilmente você vai ter algo começado do zero, novo. Isso aí é quase que... Quase que impossível, né? Isso aí? Você falou a verdade. Bom, é quase que impossível mesmo. Um projeto de inovação, segundo Schumpeter, fala o seguinte: vamos pegar Darwin, né? Que Darwin fala assim, ó, na natureza nada se cria, tudo se copia. Isso é darwinismo. Bom, então o que acontece? Se eu pegar Mintzberg, que é um dos caras da estratégia, Joseph Mintzberg, que tem o livro chamado Safari de Estratégias, ele fala exatamente a mesma coisa. Toda inovação surge de um problema que já está consolidado. Vamos dar casos reais. Como que surgiu o Uber?
qual que é o problema master teve para surgir o Uber? Qual foi, gente? Alguém sabe falar? Deixa eu abrir o chat aqui, né? Fechei aqui. Eu acho que tinham duas pessoas, não sei, que estavam procurando, saíram, estavam procurando um táxi, alguma coisa, e não Isso. encontravam, e aí eles resolveram fazer esse processo aí, né, de pegar um carro e meio que alugar, e foi dando certo. E aí, Rafael, então você falou, existia uma solução, táxi, mas dentro dessa solução, dentro desse negócio que já está consolidado, tem problemas, né? Então, problemas, não é todo lugar, o preço não é fácil, não tem essa facilidade, né? O táxi não é assim. Então, o Uber surge. Não saber o preço, o Felipe está colocando aqui, ó. Então surge uma solução para isso. Que tal um aplicativo em que, se você não está fazendo nada, você empresta o seu carro para o aplicativo e a pessoa aluga por um destino o seu carro, sabendo quanto vai pagar ainda. Então trouxe mais situação, porque no táxi você nunca sabe o valor final. O táxi não está rodando lá. Já no Uber, não. Você já entra no carro sabendo exatamente quanto você vai gastar. Então, olha a solução. Ele não trouxe só o Uber não trouxe só uma solução, trouxe várias soluções para o problema. Airbnb, maior empresa de hotéis e não tem um prédio, um quarto da Airbnb. Por que isso? Porque as pessoas começaram a ter problemas de locação também, de hospedagem. Né? E aí surgiu o Airbnb. Então, são soluções inovadoras que surgiram diante de problemas de coisas que já estavam funcionando. Nós temos hotéis, nós temos o táxi. E por que que criou o Uber e por que criou o Airbnb? Porque alguém sentiu dor ali, sentiu que podia melhorar o processo, pesquisou e viu, ó, isso dá certo. Lógico que fizeram milhões de testes, né, para isso acontecer. E agora funciona. Então, se pode ser um caso vencido? Sim, pode, tá? Mas pense na inovação. O problema já está instaurado. O processo está lá. Posso melhorar esse processo? Posso. De que forma? Assim, assim, assim. Pense, isso é uma inovação. Olha lá, eu falei assim, a facilidade para chamar Uber, tem facilidade para chamar mesmo. Aqui é outro, iFood, né? Todos os deliveries estão no único lugar. Antes você tinha que ligar para a empresa lá com o cardápio. Você tinha eu lembro que em casa tinha um monte de cardápiozinhos assim. Hoje eu quero comer isso. E era uma dificuldade, porque tinha que ligar, falar e tananã, e demorava, né? Então, falo para vocês, olha as inovações que surgiram aí. Todas pensando no mundo tecnológico, né? Digital, tecnológico digital. Tá? Então, ó, 20 minutos, hein? Vou colocar aí para vocês, ó. Pessoa é individual? É individual agora. Só o tema, né? Não, peraí, deixa eu abrir aqui de novo, ó. Vocês vão ter que pegar o tema. Ó, ó. Deixa eu bater na metade aqui que vocês vão ver o tema e as telinhas. Vamos ver se vai. Ih, não vai. Não vai. Bom, vocês vão ter que pegar, ó, pesquisar no problema e formular uma hipótese testável. Essa hipótese tem que ser clara, objetiva e verificável. Tá bom? Ok. Entenderam? Querem tirar. Vocês estão com esses slides aí, né? Não precisa nem tirar print disso, né? Por favor. Os slides estão na mão de vocês. Então, fiz errado aqui, mas tudo bem. Opa, não é isso, não. Deixa eu voltar vocês para cá. E esse aqui eu tenho que voltar para cá. Cadê? 20 minutos. Tá aqui. Pronto. Agora sim. Professor, eu consigo conversar com você no particular para expor uma ideia aqui, só para ver se realmente está dentro do que você está pedindo ou não? Pode. Pode falar no WhatsApp que eu vou fechar o microfone aqui e a gente conversa no WhatsApp. Pode ser? Pode, deixa eu anotar seu número aqui que eu não tô com ele, não. Eu vou pôr aqui no chat, tá? Ah, beleza. Tá aí no chat, ó.
Hernani, a gente vai falar agora, tá? O que a gente vai fazer aqui é bem em teste, a gente vai apresentar agora, tá? Vou fechar o microfone, qualquer coisa, pode chamar que eu tô com o fone no ouvido aqui, mas eu vou atender ele aqui no coisa, então vou fechar o microfone, tá?
Wilson, o que tem a ver a lavanderia de roupas? Coloca aqui. Ô, professor, boa noite, tá bom? Boa noite. Boa noite. Não estou escutando. Estou escutando sim, boa noite, pode falar, eu falei. Não, Pode desculpa. escrever. É que Não, eu tô desculpa. atendendo aluno no WhatsApp, por isso. Ah, tá bom, desculpa aí. Ah, que isso. Então, não é porque eu estava escrevendo a minha frase aqui, eu ia até te perguntar por onde eu vou te responder o meu trabalho, não entendi por onde. Aí eu comecei a escrever sem querer, eu enviei aí. É porque vai ser o meu tema aqui. Entendi. Então, você pode escrever aqui, Wilson, só que aí você coloca o problema que você está vendo e a hipótese de solução, mas lembrando daqueles negócios da hipótese, tem que ser claro, objetivo e verificável. Você vai justificar para mim, tá bom? Tá bom. Tá Então, bem. Mas é por aqui mesmo que responder? Como é que é? Primeiro? Não, vocês vão me falando, mas pode escrevendo aqui, que vai ficar registrado, ou me falar depois. Ah, tá bom. Tá bom? Então, eu acho que eu vou fazer um rascunho meu rapidinho aqui. Então, beleza. Valeu. Ok. Obrigado.
mais 5 minutos aí. Vou começando a ler aqui, tá? Então, o Fabiano aqui falou. Ô, Fabiano, muito legal. Você colocou aqui no chat. E aí, Fabiano, então qual foi o problema? Pegue o problema agora, escreva a pergunta. E aí formule duas hipóteses. Uma A e uma B. Plano A, plano B. O objetivo é trazer para dentro da empresa e não deixar uma empresa de fora fazer o negócio. Porque vocês têm todos negócio, tudo ali, né? Então, faça isso. É legal o que você escreveu. Agora, treina essa situação. Por quê? Futuramente, o que é o produto final da atividade, da disciplina é algo que não aconteceu ainda, tá? Olha, o problema real é esse, e a pergunta é essa, possível hipótese é esse, testável dessa forma, e a metodologia vai acontecer assim, assim, assado. Que a gente vai falar mais para frente. Mas muito legal aqui, viu? Parabéns. Obrigado. Fernando, eu entendi aqui, mas assim, tá, você colocou sobre o 4.0, mas qual é a hipótese? O que que é de hipótese? Eu não entendi. Qual é a situação problema? Qual foi a pergunta e qual foi a hipótese que você pensou? Ou você só estava, ou você assim fez colocou sobre a indústria 4.0, né? Então, falta 2 minutos aqui, mas espera aí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Tá rodando aqui ainda, tá, gente? Ó, a atividade é essa aqui, ó, tá? Então, a gente precisa enxergar essa situação aqui, ó. Eu quero saber, ó, isso aqui, ó. Uma situação problema e formular uma hipótese testável. Essa hipótese tem que ter como chama? Tem que ter oh, meu Deus do céu. Tem que ter uma pergunta, né? Como a gente já falou, tá? Ô, Isabela, essa primeira atividade aqui, ela é um debate, porque vocês vão ver a atividade já já. Então, eu quero que vocês escrevam e coloquem aqui no chat mesmo, tá? Por quê? Porque aqui vai ficar registrado, porque está transcrevendo, então eu tenho quem fez, tá? Bom, sabe, muito legal você falar dos robôs. Qual que é o problema e qual que é a hipótese? Ó, o Matheus já colocou, ó, uma pergunta, hipótese A, hipótese B, ó. Isso aqui tá bem claro para mim agora, ó. Tá vendo como o Matheus fez? Matheus Martins, ó. Tá no chat aí, ó.
Legal, Matheus. Parabéns. É isso mesmo. É dessa forma tem que ser. É lógico que quando a gente fazer a atividade vai trazer mais situação, né? Mais situação, mais conteúdo, deixando mais robusto. Mas a pergunta é isso daí, hipótese A, hipótese B. Depois a gente justifica o porquê da hipótese A e hipótese B, tá? E aí a gente também traz o tema, problema, mas o que eu quero agora nesse momento é exatamente o que o Matheus fez. Bom, Tuane, também interessante aqui, né? A sua resposta. O Wilson vem de novo com a lavanderia de roupa de novo aqui, Wilson. Quero chegar na lavanderia agora, hein? Ô, Vitória, legal. Você está pensando numa situação bem real. Isso aqui é bem interessante, porque não só no Senai, mas em várias empresas passam por esse problema. É Várias um escolas. problema, aliás, que eu vejo todos os dias, sabe? Me incomoda muito. Então, bem legal. Você está vivenciando o negócio, né? Mensalmente, eles limpam 150 cadeiras ou 150 cadeiras, por exemplo, por semana? Não, mensalmente eles limpam 150. Todo mês eles têm que limpar todas aquelas cadeiras que a gente usa de rodinha lá no Senai. Ah, tá. E aí eles ficam sentados numa cadeira, agacha e fica limpando aqueles pezinhos um por um. E nada ergonômico, né? Nada ergonômico. Professor, Oi. fiz um caderno, tô tentando mandar o arquivo, só que eu não tô conseguindo. Tira Tá foto. habilitado? Então, eu tirei, só que eu não tô conseguindo anexar aqui no chat. Não, então manda no meu WhatsApp. Tá. Bom, aí, Vitória, você trouxe uma solução, né? Pensa na B. Primeiro é um protótipo de algo no chão, que leve a cadeira até lá. E o problema daquela cadeira, Vitória, é que aquela rodinha lá é igual essa aqui, ó, essa outra cadeira que está aqui do lado aqui, ó. Eu acho que não pode ter água na engrenagem. Acredita nisso? Eu não sei, porque tem um negócio dessa rodinha aqui que ela veio com um papelzinho falando sobre essa situação. A limpeza é com pano úmido quase seco. E eu não posso limpar no meio. Posso passar só por fora, assim. Está escrito isso no papel dela aí. Pedra podre, cara e podre. Ai. Não está no canto. Legal. Bem legal, Daniel. Cadê a hipótese B? Ó, já como chama aqui? A Isabela ela já trouxe até metas, né? Tem os objetivos e tem situações bem detalhadas. Legal, viu, Vitor? Eu criar um sistema que possa montar. O Arthur aqui colocou 2 hipóteses, né? Uma mais interessante e a outra que tem um
caro, né? Por causa da logística da coisa. Né? Você tem uma justificativa para você provar que a APA precisa ser testada primeiro. Samuel, bem colocado. O negócio de fornecedores dá um problema mesmo. Legal. Tony, você pode melhorar se você quiser, tá? Aqui, na verdade, é um teste, é como se fosse em sala de aula, vocês estariam fazendo, vocês vão falar e ponto. Ó, a pergunta é essa, assim, assim, assado. Aqui é o que a gente está fazendo, como se fosse na sala de aula. Vocês estão testando para fazer a atividade final. Ah, entendi. Quem falou? Foi o Gustavo. Gustavo, você colocou o porquê do app é a dificuldade. Mas e aí, a hipótese da coisa? O Daniel é assim mesmo, tá? Não se preocupa não, tá falando aqui. A dificuldade, né? Custei fazer uma, agora tem que fazer outra. É assim mesmo. Porque aqui, na verdade, como está sendo rápido, a gente tem uma ideia superficial da coisa, tá? Não estou exigindo detalhes, assim, não, porque eu sei disso. Isso aqui leva tempo para fazer. Muito legal. Quem falou isso aqui foi o Felipe. Muito legal, Felipe. O Kaique deu duas soluções, duas hipóteses assim bem pontuais, né? Ah, Jéssica, eu vou olhar o WhatsApp. Só estou vendo aqui agora o do Paulo, peraí. Não, gostei do seu, Paulo. Bem legal, viu? O problema é o engajamento, né? Vitor, legal. Deixa eu só ver o da Jéssica mandou no WhatsApp. Ô, Jéssica, muito legal. Você trouxe uma hipótese e trouxe como verifica, né? Você trouxe o que chama de KPIs, né? Você trouxe como que eu vou verificar se aqui está dando certo ou errado. Gostei, tá? Gostei. Vai, vamos lá continuando, gente. Vocês separaram que quando a gente traz uma ideia e vocês começam a pensar na solução, a cabeça começa a fervilhar porque vocês começam a ver, peraí, o recurso tal vai ser utilizado. Peraí, eu não tenho recurso, mas vamos pensar no plano B para que eu funcionar. O que eu posso substituir para o plano A funcionar, né? Plano B, né? O que eu posso trazer de substituição? Então, a gente precisa enxergar criticamente essas hipóteses, como elas vão ser testadas e verificadas e como que elas vão ser validadas, né? A Jéssica colocou aqui até como valido ela. Achei legal isso que você colocou, né? A história da volta do relatório lá de saídas, né? Como você colocou aqui.
pegar a palavra certa, que eu estou falando. Análise de dados sobre o tempo de entrega e dos pedidos e a quantidade de perdas. Então, você colocou, ó, no caso da Jéssica, vai ser sobre o tempo de entrega e a quantidade de perdas. Ela colocou 2 KPIs, 2 balizadores, 2 avaliadores ali, para justificar se aquela hipótese realmente é interessante ou não para a empresa. Isso é legal. Ela colocou dois itens ali, né? Então, gente, a gente precisa entender que quando a gente faz essa hipótese, a gente agora começa a enxergar meios de buscar soluções. No caso de vocês, né, a grande maioria foi para algo que vai gerar um relatório de dados, uma máquina que gera um relatório de dados, um programa que gera um relatório de dados. Mas, quando eu falo com pessoas, eu preciso entender que existem meios, formas da situação. Então, por exemplo, quando eu fazer entrevista, né, que eu acho que eu gosto muito de utilizar a entrevista, porque a entrevista, elas são perguntas que eu faço diretamente para a pessoa e a pessoa me dá uma resposta e com isso eu analiso outros pontos. Por exemplo, a pessoa demorou para responder, a pessoa respondeu espontaneamente de forma sorridente, porque eu coloco esses pormenores, esses detalhes, porque isso pode ali fazer parte do impacto do resultado que eu vou, da análise que eu vou fazer desses dados. Então, a gente pode ter diferentes contextos e diferentes adaptações para essa entrevista, para a busca, né, desses dados. Quanto mais rico é a coleta de dados, quanto mais dados, mais preciso está a minha análise e, com isso, a informação para tomada de decisão. Então, dentro de entrevista, existe, né, a entrevista estruturada, e a entrevista estruturada é aquela assim, sim ou não. Você gostou? Não gostei? Gostei razoável, gostei demais e excelente. Eu chamo de escala Likert, né? Então, essa pesquisa que você vai só fazer quadradinho ali, pontuar, não vai escrever nada, elas são respostas fechadas, né? É uma entrevista estruturada. Então, a gente faz a pergunta ao participante e ele registra. Muito comum também eu mando para a pessoa vai lá, assinala e manda de volta. É uma pesquisa estruturada, tá? Semi-estruturada é aquela que você tem um roteiro de pesquisa e as perguntas são feitas e aí vai fluindo-se uma conversa. E quando a gente faz isso, a gente não segue exatamente perguntando 1, 2, 3, 4, 5, porque às vezes a resposta de um está no outro, e com isso a gente tem um jeito de deixar um diálogo sobre aquilo. O que eu mais utilizo é essa aí, pesquisa semi-estruturada, né? Então eu coloco os tópicos, em cima dos tópicos eu faço as perguntas, né? E aí com isso eu consigo enxergar respostas, né, da forma mais, assim, diferentes possíveis, tá? E aí a última é a pesquisa não estruturada. Essa daqui, a não estruturada, a gente tem que entender que ela é uma pesquisa que eu faço, uma pergunta, põe um tema, e aí a pessoa, ela vai falar. Ó, fale sobre, por exemplo, fale sobre a tecnologia aplicada na indústria 4.0. Isso é uma entrevista não estruturada. Porque a pessoa tem a liberdade, ela não está seguindo um roteiro rígido, nem um roteiro flexível, não tem perguntas. Ela tem ali um ponto de start e ali ela começa a falar sobre, a refletir sobre, né? Eu particularmente, não utilizo muito isso em entrevistas na pesquisa científica, porque pode me dar uma situação muito fora de contexto, né, por causa do tema que eu faço pesquisa, tá? Mas, por exemplo, quando eu participei de uma mesa redonda, no qual eu tive que entrevistar os dois, vai acontecer agora dia 18 de junho, né?
E aí eu peguei e fiz uma entrevista não estruturada com eles. Lógico, eu tinha uma IA que foi transcrevendo tudo que eles falavam, porque a gente transformou isso num documento, né, para enxergar o ponto de vista deles. Aí a IA fez a transcrição, peguei isso, coloquei num programa que eu tenho de leitura de artigos, e aí sim eu consegui extrair as coisas para que vai ser entrevistado para esses dois no dia 18 de junho. Mas, por exemplo, só para vocês entenderem, uma pessoa falou quase 2 horas e a outra falou 2 horas e 20, mais ou menos. Olha o tempo. E no dia 18 é um negócio no máximo 1 hora. Né? Não pode passar de 1 hora. Então, olha para vocês verem como que foi a análise extraindo dados desses relatos deles, de 2 horas e tanto. Em média, 2 horas cada um, né? Então, para eu enxergar aonde que eu posso pensar a informação, transformar numa pergunta, fechar a pergunta e mandar no dia 18, que é onde eu vou ser o mediador dessa situação, que a gente vai falar sobre não é sucumbência, sucessão, tá? A gente vai falar do processo de sucessório de gestores de empresa. É esse a live vai ser dessa, sobre esse tema. Tá? Então, aí quando a gente faz esses questionários para essas perguntas estruturada, não estruturada ou semi-estruturada, né? Esse questionário pode ser estruturado ou não. Se é estruturado, a pergunta são bloquinhos de pergunta fechada, tá? Múltipla escolha. Então, tá lá. Dentro de uma pesquisa estruturada, eu utilizo um questionário estruturado, certo? Dentro de uma pesquisa semi-estruturada, eu utilizo também um questionário estruturado. Vocês entenderam isso, né? Tá? Então, por isso. Por quê? A gente precisa, eu posso trazer um banco de dados, criar um banco de dados ali no estruturado para sair e depois fazer análise junto com o semi-estruturado e com isso ter uma informação mais assertiva. Semi-estruturado são questionários que combinam perguntas abertas e fechadas. Quando a gente responde, por exemplo, um questionário lá de satisfação, aí tem lá, você gostou, ou não gostou, o atendimento foi bom, o que você tem de sugestão? Aquele sugestão é um questionário semi-estruturado. Aí o questionário em si todo vira semi-estruturado. Por quê? Tem uma pergunta aberta no meio das fechadas. Ou senão outro, e deixa lá e a pessoa vai ter que explanar o outro, né? Não tem nenhuma das alternativas lá, e aí tem outro, e a pessoa escreve e justifica. Pesquisa semi-estruturada, tá? Então a gente precisa enxergar que cabe isso quando a gente vai fazer, por exemplo, eu vou olhar a máquina, como vocês estavam aí falando de máquina. Vou olhar a máquina. A máquina gerou, aí eu tenho lá um checklist para ir pontuando e colocando. Aquele checklist, ele é estruturado. Mas se tiver um espaço que eu tenho que escrever, o questionário é semi-estruturado dentro de uma pesquisa estruturada. Então, tem as duas coisas, tá? Por isso que a gente precisa enxergar essa situação. E aí, o questionário não estruturado, né, é o questionário composto de perguntas abertas. Então, numa pesquisa não estruturada, lógico, o questionário é não estruturado. Não tem nem o que falar. Então, a gente precisa entender que quando eu vou trabalhar na metodologia, eu vou falar, a pesquisa será qualitativa, como a gente falou na aula passada, né? Por exemplo, o meu é qualitativo fenomenológico, ou seja, eu estudo o fenômeno da coisa. Então, o meu é qualitativo com pesquisa semi-estruturada e questionário não estruturado. Isso, é. O questionário é não estruturado no meu caso. Por quê? Eu tenho os tópicos. E desses tópicos, eu faço as perguntas. Eu vou mostrar exatamente isso para vocês, para não ter dúvida. Quer ver? Deixa eu abrir aqui.
Olha aqui, ó. Opa, alguém quis entrar aqui. Olha aqui, gente. Ah, Vitor, eu vou olhar. Quem está no WhatsApp eu não falei, eu vou olhar, tá, gente? Desculpa, é só porque eu preciso dar continuidade na aula. Bom, olha aqui, ó. A pesquisa, ela é semi-estruturada. Olha os bloquinhos, olha como que são as perguntas. E aí eu tenho um roteiro a seguir, tá? Então, o questionário, nesse caso, ele é composto de perguntas abertas que permite que o aluno expresse como chama? Não, a sua ideia, né? De forma livre, mas dentro de um roteiro. Então, o questionário é não estruturado, mas a pesquisa é semi-estruturada. Tem isso aqui, ó, tá? São as perguntas que eu fiz para os meus atores lá das minhas entrevistas, né? Bom. Oi, pode falar. Alguém abriu o microfone aí. Dúvidas com relação a isso, gente? Dúvidas com relação a isso? Não? Não, professor, tô Não. tranquilo. Então tá bom. E aí vem a técnica de pesquisa, que é a observação. No meu caso aqui, eu coloquei observação, por exemplo, se vocês vão observar a máquina, é uma observação direta ali, né? Pontuada ali, ó, direta, né? Só que essa observação, no caso de olhar a máquina, só olhar, né? Coletar aqueles dados ali, sem interferência do pesquisador, ela é uma observação direta. Agora, quando eu estou pesquisando, estou entrando, pesquisando, ó, que eu me envolvo ativamente naquela situação ali, por exemplo, tem que pôr a mão na máquina para sair o resultado, ou eu tenho que, sabe, enxergar, pôr a mão na situação, participo da situação. A observação é participante. E aí também tem a observação não participante. Ele observa o grupo sem se envolver diretamente, tá? Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, ó, pus um exemplo aqui que eu busquei de explicação do autor. No direto, por exemplo, a pesquisa sobre hábitos de estudo de um aluno de uma biblioteca, dos alunos em uma biblioteca universitária. O pesquisador observa como os alunos utilizam os espaços, quais os recursos que utilizam, quanto tempo eles passam diretamente nas atividades. Então, eu registro tudo isso de forma sistemática, padrões, né? Comportamentos relevantes. Olha eu olhando para a máquina, observação direta, tá? É isso aí. Agora, quando eu vou participar, então eu faço uma pesquisa sobre, aí eu coloquei a prática da fábrica de uma fábrica, o pesquisador pode trabalhar temporariamente. Ele foi lá, pôs a mão na massa, ele virou um funcionário para enxergar o problema. Observação participante, né? O Rafael me mandou no WhatsApp. Ele fez uma observação participante. Ele pôs a mão no negócio. Ele foi lá e enxergou e pôs a mão no negócio. Isso é uma observação participante. E ele foi lá, trouxe uma solução. Ele pensou na hipótese, falou, não, peraí, vou fazer assim, assim, assado. E foi lá e fez. E provou a hipótese dele. Uma observação participante, tá? E aí, aqui, na verdade, como você interage com o problema, você tem um aprofundamento e uma contextualização muito maior sobre o problema. Por quê? Você observou o problema praticando com o problema, né? Literalmente por a mão na massa. E o não participante, por exemplo, coloquei aqui, ó, a pesquisa sobre o comportamento de consumidores no supermercado. O pesquisador pode observar como os clientes navegam pelas prateleiras, quais produtos escolhem, como eles interagem com as promoções. O pesquisador permanece discreto, não interfere nas atividades dos consumidores. Ele só olha de longe. Nessa observação não participante é o que eu faço com a minha pesquisa, meu doutorado. Eu vou para cá dentro da Casa das Famílias, eu não posso falar nada, e eu vou enxergar aquela situação, eu vou enxergar como se comportam os pais e os filhos, né?
Lógico que você está ali, no meu caso, vocês têm que ter um pouco de interferência, porque você tem uma presença. Mas eu fico sempre de lado e enxergando, né? Olhando aquela situação que está ocorrendo ali. Deixa eu achar o nome certinho aqui, que isso cai como se fosse uma luva. Peraí, deixa eu só ver aqui. Vou mostrar para vocês. Mostrar não, vou falar, né? Peraí, deixa eu ver qual foram. Só um minuto, gente. Não vou achar agora. Eu queria indicar para vocês assistirem um negócio que mostra exatamente isso. Peraí. Veio a cabeça agora que eu. Só um minuto. Eu vou achar. Os avaliados, não. Nossa, eu vou ter que buscar. Nossa, só porque eu vou falar para vocês, agora não vou achar. Ah, que pena. Última tentativa. Pô, eu não vou achar aqui, não. Tá no Netflix. Eu tô abrindo aqui o Netflix, mas fala sobre um casal que está sendo avaliado para adotar uma criança num futuro, né? Que a gente passa pelo um problema de grande escassez do planeta Terra, e aí eles cria uma regra, mas cria a hipótese, fala da hipótese, né? E aí vocês conseguem enxergar as avaliações, como que ela começa com uma observação não participante, depois ela começa a interagir, né? E ela vai mudando o perfil da avaliação dela. Mas no final do filme tem sempre uma única resposta e tem um porquê dessa única resposta, tá? Mas se eu achar aqui, eu queria dar como se fosse uma atividade extra para vocês, mas eu não vou achar não, o nome do trem aqui agora, não. Não vai dar, não. Vai levar muito tempo para achar. Pena. Mas eu acho, eu falo para vocês pessoalmente. Vou ficar procurando. Então, gente, por exemplo, como quando eu estou lá e eu não participo e observo, eu consigo enxergar detalhes, porque eu estou analisando a relação familiar, detalhes dessas relações, então dos comportamentos dos pais e dos filhos, né? Então, eu estou vivenciando exatamente isso daí. Qual que é a minha situação para essa aula, a minha atividade? Porque eu já quero que vocês comecem a pensar no produto final, né? Se a gente estivesse em sala de aula, a gente ia fazer exatamente isso daqui, ó, tá? Então, vocês iam fazer, uma coisa relâmpago, ia ser ali. Vocês iam elaborar tipo de pesquisa, entrevistar, trazer esses dados, trabalhar esses dados e fazer uma apresentação em 2 minutos, né? E ali a gente ia debater, tá? Então, seria uma aula um pouco mais extensa. Mas não temos isso. O que eu quero transformar essa atividade aqui? A atividade, então, ela vai ser individual, porque o projeto individual. Eu penso que é individual, né? Porque projeto de inovação, cada um trabalha num lugar, como que vocês vão trabalhar em conjunto para inovar? Ah, mas professor,
eu acho que o meu grupo fala a mesma língua. Podemos fazer em conjunto? Ok, pode. Quem quiser fazer sozinho também faça, então. Tá? Tá assim todos os trabalhos, né? Mas aqui o que acontece? Lógico que na carreira e vida, não. No CAV é individual. Aqui pode ser em conjunto, sim. Então, em conjunto, em grupos, porque a ideia era vocês formarem esses grupos, né, e fazer esses grupos ali de 5, 6 alunos, para vocês elaborarem essas entrevistas. Vocês já têm os grupos, quem está em grupo. Quem está fazendo sozinho, quer fazer sozinho, pode fazer sozinho. Vocês já estão em grupos. Mas eu preciso, então, que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês comecem a pensar no projeto de inovação. Agora eu quero, vocês vão pesquisar um problema, né? Algo que não ocorreu ainda, tá? Porque eu vi muitos relatos aqui do que aconteceu. Então, vocês visualizaram um problema, pegaram o tema, fizeram a pergunta, fizeram a hipótese, trouxeram como vai ser verificado, que são os KPIs, qual vai ser. Vão entrevistar as pessoas, que eu quero que vocês coloquem um projeto de inovação. O que dessa entrevista, quais dados vocês vão retirar? Tudo isso. Ele é um projeto mais robusto agora, tá? No terceiro encontro, a gente vai verificar tudo isso, fazer o fechamento para vocês terem um prazo para integrar o projeto final. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu vou pedir? Pode ser baseado nesse mesmo que nós apresentamos, né, professor? Então, se vocês basearem no que vocês entregaram, a maioria de vocês já vivenciaram. Não é uma inovação. Vocês já aplicaram. A não ser que vocês tenham outra mudança perto disso. Tá? O que eu fiz aqui na sala de aula é para vocês testarem. Oi, pode falar. Alô? Assim, baseado em fazer em grupo, eu achei até melhor, porque a gente pega várias opiniões de todo mundo. Certo. Teria como você depois só assim escrever para a gente assim os pontos chaves que a gente deveria encaixar nesse projeto novo? Vou fazer isso. Assim, vou fazer falando, isso. porque tem gente do nosso. Pode falar, desculpa, pode falar. Eu não estou vendo que está na aula. Aí talvez até para a gente não ficar perdido no momento. Tá. Eu estou anotando aqui. Hoje mesmo eu já vou subir a atividade, tá? Para vocês terem tempo de saber o que vocês vão fazer a situação de entrega, tá bom? A nossa próxima aula ela é presencial. A nossa próxima aula é presencial no dia 13/6. Nossa, uma sexta-feira, né? Olha, sexta-feira 13, gente. Que coisa doida. Então, 13/6, peraí. E é semana que vem. Os grupos já estão formados? Vocês já estão trabalhando com os grupos, vocês já têm um grupo de WhatsApp, né? Então, eu vou subir a atividade... Sim, Pode falar. A maioria já tem grupo, sim. Tá. Então, a atividade é baseada exatamente no que vocês estão vendo na tela. Só que eu vou elaborar um texto melhor e vou subir a atividade, tá bom? E aí, qualquer dúvida, amanhã vocês olham, olha e questiona, porque eu tenho tempo de corrigir o texto lá no que não ficou claro. Ok? Peraí só um minuto que eu estou anotando aqui. Um minuto. Bom, eu quero fazer nesses últimos 5 minutos um pequeno feedback da atividade que vocês me entregaram, que eu comecei a dar resposta lá pro pessoal. Certo? Bom, vocês sabem que eu sou assim, né? Algumas coisas me chamam a atenção. Tem coisas bem legais, eu mandei o ponto forte, ponto fraco, o ponto de análise. Olha, você pode passar isso, você pode dobrar nisso.
Fiz exatamente. Um eu mandei em vídeo, né? Até que eu queria mandar, e aí depois pedi para replicar, e o outro só coloquei em texto mesmo, por causa do tempo, né? Porque o vídeo demora para carregar, eu não sabia. Mas até a Laís me liberou mais espaço na minha conta por causa desses vídeos que eu subo para vocês. Bom, e aí uma das coisas que me chamou a atenção foi o uso da inteligência artificial. Então tem gente que está usando a inteligência artificial, ok, é para usar. Eu acho que não tem nem como falar, ai, não use. Mas pelo menos revise, faça uma revisão do texto, né? Tire os rastreadores que a IA deixa, tá? Por quê? Tem texto que eu analisei de boaça, falei, isso aqui é IA, mas eu vou analisar como o aluno fez, né? Depois eu coloquei para a própria IA me responder se aquilo era de IA, e a IA falou, olha, aqui tem 40% feito por IA, né? Falei, e aí, Olavo, isso aqui quem fez? Ah, não, tem uma taxa humana e uma taxa não humana, ele respondendo. Então, só quero que vocês tomem cuidado, porque a inteligência artificial ela está para nos ajudar. Só que a partir do momento que ela tira a nossa capacidade de enxergar criticamente a situação e questionar o que está ali escrito, ou seja, estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou perdendo a oportunidade de enxergar detalhes. E é nesses detalhes que a gente faz um gestor diferenciado no mercado. Tá? Fica aqui a minha deixa, a minha dica. Lógico que algumas notas foram impactadas pela utilização da IA, sim, tá? Mas é porque quando tá demais, eu falo assim, não, isso aqui não dá. Aí foi meio chatinho mesmo, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Espero que utilizem a IA, mas utilize com responsabilidade. Não deixem a IA tomar, ser com sua consciência, né? Não deixe a IA ser a sua consciência. Muito, muito cuidado com isso, né? Com a utilização dessa situação, tá? Mas, vamos falar a verdade. Não tem como eu tirar isso de vocês, a não ser que eu coloque vocês dentro de uma caixa selada, né? Para que vocês façam as coisas. E longe de mim disso. Mas eu quero que vocês tenham uma visão crítica do que a IA está respondendo. Aqui, na atividade que está no chat, tem IA. Eu li, como se eu não... Ok, falei parabéns, mas tem dois, três textos aqui que está claramente com IA, por causa dos rastros que a IA deixa, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Eu quero que vocês se desenvolvam criticamente, tenham uma visão reflexiva, crítica da situação. Pode usá-la para ajudar? Pode, mas não deixe ela ser a sua voz e a sua mente. Tá? Então, com isso, encerro a aula de hoje. Encontro vocês semana que vem, acho que presencial, tá? E um grande abraço, um beijo no coração de todos. Tchau. Obrigado, professor. Valeu aí. Valeu! Deixa eu desligar aqui, eu vou subir a atividade, hein? Para gravação. Professor, Oi. uma pergunta dessa atividade aí. Tem que ser só um problema mesmo ou pode ser tipo assim, uma coisa para inovar um processo, vamos dizer assim? Pode ser do processo. Tipo assim, O não,